Bom, pessoal, estamos aí de volta. Vou fazer só a chamada aí, tá? Ana Paula. Tá. Acho que aqui está com problema, né? Davi. Presente. Ok. Denis. Presente. Ok. Eduardo, não tá? Gregório. Não apareceu. Jaqueline. Presente. Ok. Miguel. Presente, professor. Ok. Valéria. Não tá? Vitor. Presente. Ok. Bom, estava olhando aí sobre a volta, né? Não sei se você não sabendo, provavelmente acho que a volta vai ser adiada, a volta presencial, né? Não saiu ainda a confirmação, mas não sei se vocês estão sabendo, mas me parece que nós vamos continuar aí no sistema remoto até finalizar o semestre, certo? Eu só não tenho ainda a informação confirmada, mas acho que parece que vai acontecer isso aí. Vocês estavam sabendo de alguma coisa, não? Mas parece que Bom, semana que vem de todo jeito ia ser virtual ainda, né? Ia fazer reuniões pra ver, mas pelo andar da carruagem aí, né? Pela pesquisa e tudo, acho que vai aliar mais. é, era para voltar já semana que vem, né? Mas me parece que, pelo que estão todos comentando aí, né? Vai ser adiado aí até o final do semestre. Aí só o período de 2022/1 seria, né? O primeiro semestre de 2022 seria presencial. Então, nossas aulas seriam até março, né? Que termina esse semestre, no sistema remoto ainda. Vamos ver a confirmação, mas acho que vai ser isso aí. Bom, pessoal, vamos continuar então com o nosso assunto. Já informei as outras alunas também sobre isso aí. E tá ok, então, sobre a prova, né? Já estão informados que a semana que vem a gente vai fazer a prova. Deixa eu colocar aqui então na tela o exercício que nós vamos fazer. Qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar aí a qualquer momento. Bom, está aqui um pórtico, né? Para ilustrar outros detalhes que possam surgir, eu coloquei até outras temperaturas, inclusive, aqui, né? Vamos ler o enunciado aqui. Diz: calcular o deslocamento horizontal do ponto B, esse ponto B aqui que está no apoio móvel, e a rotação da tangente elástica no ponto A, quando a estrutura a seguir estiver sob as condições de temperatura mostradas. Então está aqui. Na parte interna, toda essa parte interna tem uma temperatura de 60 graus. Certo? Na parte externa, tem três temperaturas, uma para cada trecho, né? São, na verdade, três trechos aqui. Então, tem do lado esquerdo 30 graus, em cima menos 10 e do lado direito também menos 10. Podia ser outra até. Coloquei essas temperaturas. As alturas também, né? A distância entre as fios também coloquei diferentes para ser um caso mais que possam aparecer mais detalhes, né? Então, por exemplo, o trecho AC e o trecho BD têm a mesma altura, ou seja, a mesma distância entre as fibras interna e externa de 30 centímetros. Já o trecho CD, que é esse trecho horizontal, tem 40 centímetros. Certo? Então, está aí as temperaturas, as alturas dos trechos correspondentes e o alfa, que seria do material. Né? Esse aqui é um material cujo alfa é 10, 1 por 10 a menos 5 por grau centígrado. Isso aqui é a unidade do alfa, né? Por grau centígrado. Ou centígrado a menos 1 também pode ser escrito. Então, aqui são dois deslocamentos. Um deslocamento horizontal, podemos ver primeiro, depois a rotação da tangente elástica no ponto A. Então, primeiro,
vamos calcular o deslocamento horizontal do ponto B. A classificação estática aqui nem precisaríamos fazer, mas podemos até fazer, né? Quantas chapas tem aí? Uma só, né? Uma só. Uma só, isso mesmo. Barras reais, nós, Zero. zero. Barras simples reais, Zero. zero. Barras simples vinculares, Três. 3. É BV, professor. Opa, coloquei errado aqui. Isso. Então, isso. Bom, e aí, calculando os graus de liberdade, aqui calculando seria 3, né? Os graus de liberdade seria 3 vezes 1 mais 2 vezes 0. Ou seja, total de barras simples vai dar 0 mais 3, 3 também, né? Barras, vou colocar assim, 0 mais 3. Só. Bom, então se trata de uma estrutura isostática. Isso aqui sempre vai ser necessário fazer, porque vale alguns pontos, né? Alguns décimos na prova que estou falando tem valor, né? Para calcular. Reações de apoio, diagramas, aí nós vamos traçar agora. Desse caso não tem nada, isso aqui é o estado de deslocamento, é só isso aqui, não preciso fazer cálculo nenhum, já está tudo pronto, né? O que nós vamos fazer agora, o cálculo de reações de apoio, diagramas, é no estado de carregamento. E qual que é o estado de carregamento? Esse aqui, né? Coloco uma carga P barra, valor unitário, uma tonelada, por exemplo, tem que ter unidade, claro, né? Por exemplo, colocamos para a direita. Aqui, por exemplo, não dá para saber, né? Como tinha falado em outra oportunidade, esse ponto B vai deslocar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para onde vocês acham? Dá para saber ou não? Não dá para saber. Não dá, né? Até você pode ir deduzindo, é perda de tempo isso aí. Nem vale a pena, certo? Já coloca uma em qualquer direção e vai fazendo. O sinal vai indicar. Isso aqui, a maior parte dos casos vai ser assim. Não vai dar para saber para onde que vai esse ponto, não. Se tiver outras ações mais incluindo a temperatura, né? Vamos supor, tem recalques, tem carga externa, aí sim que você não vai saber mesmo, porque devido à temperatura, por exemplo, pode ir para a direita, devido aos recalques, talvez ele vai para a esquerda, devido à carga externa, outra vez vai para a direita, e assim por diante. Esse ponto aí vai, depois no final da soma, né, de todos esses efeitos das cargas, ele vai ir para algum lado, né? Então, às vezes pode até ter um pequeno deslocamento, porque acabam se compensando alguns deslocamentos, né? Se for 2 centímetros para a direita e outro tipo de ação 2 para a esquerda, ele vai ficar no mesmo lugar, né? Então, isso aí também costuma acontecer, certo? Acabam se cancelando alguns deslocamentos. Mas isso aí não é sempre assim, né? Vai depender de que tipo de ações, tá? Tem que ir fazendo um por um sempre. É bom. Bom, tá aqui. As reações verticais nem não foi colocado, mas seria zero aqui, né? Se a gente for calcular, daria zero aqui essa reação vertical, porque é só fazer um momento em A e a gente percebe que vai ser um valor zero. Vou colocar aqui, pelo menos nesse apoio aqui, né? Que é bom sempre colocar, mesmo que seja zero, né? Para ter assim, uma informação mais exata, né? Podemos dizer assim.
Vou só colocar aqui rapidinho já. A gente já uma vez tendo sido calculadas as reações de apoio, aí é só traçar os diagramas. Que diagramas que nós precisamos? O diagrama da normal e o diagrama do momento fletor. Né? De acordo com a fórmula, está vendo aqui, preciso esse diagrama da normal, N barra, e o diagrama do momento M barra. Então, aqui, normal, por exemplo, na barra CD, olhem aqui, se eu fizer um corte, não tem normal, né? É zero. Na barra, no trecho BD também, se eu fizer um corte aqui, em um ponto qualquer entre B e D e pegar o lado inferior, ó, a reação como ela é zero, não vai provocar um normal. Já no trecho CD, se eu fizer um corte aqui no meio, qualquer ponto entre C e D, e pegar um dos lados, por exemplo, o lado esquerdo, aí a normal vai estar para a direita. Vai ser N menos 1 igual a zero. Portanto, N vai ser igual a 1 tonelada, ou seja, provocando tração. Esse sinalzinho é importante, certo? Diagrama de normal, diagrama de cortante sem sinais, eles não têm tanto valor. O sinal é o que dá valor a esses diagramas, porque esse mais está dizendo que nesse trecho CD está ocorrendo tração. Bem, então está aí o diagrama da normal, extremamente simples. Todos os diagramas vão ser dessa forma, não tem outro problema. Bem, aqui, para traçar esse diagrama, é só ir calculando os momentos nesses pontos aqui, A, B, C e D, e ligar através de retas, né? Então, em A e em B, a gente sabe que o momento fletor é zero. Seria só calcular o momento fletor aqui um pouquinho abaixo do ponto D, né? Mais ou menos fazer um cortezinho aqui, um pouquinho abaixo do ponto D, pegar no lado inferior. Aqui nós vamos supor que o lado interno está sendo tracionado, né? Como normalmente a gente supõe em todos os casos. Então, o momento que eu colocaria aqui seria o M em sentido horário, né? Tracionando as fibras do lado esquerdo, que seria o lado interno. Então, M menos 1 vezes essa distância que vale 3. 3 metros aqui. Certo? Então, M em sentido horário menos 1 vezes 3 igual a zero. 1 vezes 3 passa para o segundo membro negativo, vai ficar 3. Ou seja, MD vai ser 3, né? O momento em D, vou colocar aqui maiúsculas, igual a 3. O que significa MD igual a 3? Que o momento em sentido horário, que vai tracionar o lado esquerdo, é positivo, né? Deu, opa, coloquei 0, 3. Então, esse 3 é esse aqui, justamente. Esse aqui. Se eu fizer agora o momento um pouquinho à esquerda do ponto D, ele vai dar o mesmo 3 aqui. Não muda. Ele vai continuar tracionando a parte inferior. Então, o lado inferior é esse lado aqui, né? Desse lado de baixo aqui, indicado por esse outro 3. Agora eu posso ir pelo outro lado, faço a mesma coisa, um pouquinho abaixo do ponto C, aí vou ter MC menos MC, tá vendo aqui? MC menos 1 vezes 3, igual a zero. 1 vezes 3 negativo, passa para o segundo e vai dar mais. Portanto, vai ser MC em sentido anti-horário, tracionando o lado direito. Seria esse 3 aqui. Pego o C3, como não tem nenhuma outra carga entre A e C, é só traçar essa reta aqui, né? Pronto, D3 até A. Aqui também, esqueci de falar, D3 até o ponto E tem que ligar aqui, por uma reta. Um pouquinho à direita do ponto C, vai continuar sendo esse 3 e vai continuar tracionando o lado interno. Então, esse 3 seria essa reta aqui. Indicando aqui 3, aí depois ligo com esse outro 3 aqui. Porque não tem nenhuma carga, nada aqui entre C e D. Né? O diagrama do momento vai ser
constante, T3. Pronto, está aí os diagramas. Então, isso aqui acredito que não possam ter mais problema em traçar os diagramas. Agora vem a parte do deslocamento. A única coisa que eu preciso calcular é esses dois diagramas, mais nada. Bom, posso ir já calculando o TG, o ΔT e tal, né? Um por um, se for o caso. No trecho CD e BD, CD e BD, vejam que é a mesma temperatura, né? A interna seria 60, a externa seria menos 10. Você pode levar em conta o contrário também. Em outros tipos de estruturas, não dá para saber quem que vai ser a interna, quem que vai ser a externa. Um exemplo desse aí posso colocar assim, aqui, por exemplo, como posso fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. O que estou querendo dizer é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, esse trecho BD, né? Quem seria a interna aqui no trecho BD? Qual seria a temperatura interna? Todos provavelmente vão dizer 60 graus, né? Porque está do lado de dentro. E a externa seria menos 10. Ok. Mas se tivesse outra estrutura aqui do lado direito, né? Formando aqui outras dois trechos, né? Podemos escrever aqui horizontal e outro vertical, né? Esse 10 não seria mais externo, seria interno, tanto faz. O que seria o seguinte, o que nós temos que pensar é o seguinte: tem um trecho, uma das temperaturas vai ser externa ou interna, e a outra, claro, o contrário, né? Ou seja, se na parte superior é a interna, a do inferior, do outro lado, vai ser a externa, ou vice-versa, certo? Uma é externa, outra interna, não importa no final, tá? Aqui, por exemplo, TG. No trecho CD e DV é só somar dividir por 2, não tem nada. Eu pego lá, 60 menos 10, aqui também 60 menos 10 e divido por 2. 60 menos 10 dá 50, né? 50 dividido por 2 dá 25. Esse é o TG nesses dois trechos. Agora o ΔT, considerando o lado interno 60, né? 60 menos 10, e o ΔT é temperatura interna menos a externa. Essa aqui é a temperatura. Então, se a temperatura interna é 60, menos a externa, que é menos 10, aí vai ser menos 10, vai dar mais 10. 60 mais 10, 70. Divide por 2. Não, 70 não divide por 2 aqui, né? É só isso aí. Então, 70 graus. Tá aí os dois, TG e ΔT por esses dois trechos. Do trecho AC, a interna seria, aliás, o TG seria somar. Não interessa aqui quem é a interna e quem é a externa, estão observando aí? Na hora que eu calculo o TG, tanto faz. Eu pego as duas temperaturas, uma de um lado e a outra do outro lado. Não interessa quem é interna e quem é externa. Então, aqui seria 60 mais 30 dividido por 2. 60 mais 30 é 90, né? Dividido por 2, 45. Está aqui. 60 mais 30 dividido por 2, 45. O ΔT, aí eu tenho que dizer quem que é interna e quem é externa. Interna, estou chamando de 60. Está aqui dentro. 60 menos 30, aí vai dar 30, né? Só. Esse é o ΔT. Aqui está, 30. Pronto. Isso aqui também não é necessário fazer aqui. Normalmente estou mostrando assim para, vamos dizer assim, detalhar mais, né? Essas contas você pode fazer diretamente na própria fórmula onde a gente calcula. Ou seja, a gente pode fazer aqui mesmo, certo? Bom, aqui a fórmula geral que a gente tem para aplicar, né? Nada mais é do que essa fórmula aqui, certo? Isso aqui se adapta a qualquer caso. Então, P barra vezes deslocamento horizontal do ponto B, que a gente está chamando.
Está. Essa aqui é a fórmula, né? Alfa TG, área da normal barra alfa delta TH. Esse delta T dividido por H, a gente tem que ir dividindo em cada trecho, porque cada trecho poderá ter um H diferente, né? Constante, mas diferente. Então, cada área nós vamos ir dividindo pelo seu H correspondente. Aqui você pode colocar, inclusive, esse alfa em evidência para esses dois termos, né? Porque o alfa é o mesmo. Aqui fiz para cada um. Sim? Repetir, mas você pode simplificar também. Então, primeiro esse termo aqui, né? Da normal. O que influencia na normal? Só a área que eu preciso. A área da normal com o TG correspondente. Como eu tenho área só nesse trecho CD, eu vou ter só aqui. Nesse só ser zero. E isso aí pode acontecer. Em alguns trechos, a normal pode ser zero, às vezes o momento fletor pode ser zero, certo? Aí vai diminuir os cálculos quando ocorrer isso aí. Então, está aplicando aqui a fórmula alfa, 10 a menos 5, foi dado alfa, né? Aqui está, alfa 10 a menos 5. Que mais? Pela fórmula TG. O TG desse trecho CD, já o calculamos aqui. Opa, estão embaixo aqui. Do trecho CD, quanto vale o TG? 25, certo? 25 graus, já calculado. Você podia fazer essa conta aqui, se você quisesse, né? Você podia colocar aqui 60 menos 10 dividido por 2, entre parênteses, nada mais é o 25. Vezes, aqui eu coloquei zero, esse aqui nem precisávamos fazer, né? Porque aqui não tem nada, não tem diagrama, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Aqui no trecho BD também. Então, você nem precisa fazer, é só do trecho CD. Quanto vale a área? Olha a área, o comprimento entre C e D vale, de acordo com a estrutura, 6 metros. E a altura, vou entrar, essa altura aqui, que é dada pela normal do diagrama, que seria 1. Então, 6 vezes 1. Aqui está, 6 vezes 1. Esse zero é do outro trecho. Isso aqui nem precisaríamos colocar, até podemos tirar aqui, porque vamos ir fazendo conta por zero, nem precisamos, né? Então, isso aqui podemos até tirar isso aqui. Só coloquei aí porque em trecho AC e BD é zero, realmente, né? Aqui fiz para os dois até, né? Isso aqui também já nem precisava. Então, ficaria só assim, 10 a menos 5 vezes 25 vezes, entre parênteses, 6 vezes 1. Aqui também vou colocar um X aqui para tirar. Seria só isso aí, ó. Alfa, 10 a menos 5, vezes TG 25, vezes a área, que vale 6 vezes 1. Agora, essa área aqui, nós vamos colocar o sinal, porque, como falei, você pode, às vezes, ter o normal positivo ou negativo. O que vai dizer aqui se é possível, temos que comparar com o que deu na temperatura, certo? Eu vou explicar aqui esse sinal. Tudo isso aqui deu zero, isso aqui nem precisamos também, não. Não, vou deixar assim, só para vocês verificarem que desse outro trecho é zero também, né? Assim, mas não é necessário. Bom, agora como que eu vou determinar o sinal aqui? Por que é mais, né? Não é necessariamente por esse mais, não. É feito da seguinte forma. Aqui, quando tem a temperatura, né, estamos só analisando o trecho CD, porque nos outros deu zero, né? Se você somar essas duas temperaturas, dá uma temperatura positiva, certo? Se você dividir por 2, tal, vai continuar positivo, isso aí não vai influenciar mais. E temperatura positiva, o que significa aqui? Que vai provocar um alongamento. Então, alongamento, o que significa? Que vai aumentar o comprimento, né? Então, essa variação aqui, somando as temperaturas, vai dar um alongamento. Agora, isso aí nós vamos comparar com o efeito da normal.
A normal aqui deu um valor de tração. Também provoca alongamento a tração. Então, os dois efeitos são do mesmo tipo. Os dois provocam tração. Então, se os dois provocam tração, vai ser mais vezes mais, vai dar mais, né? Por isso que tem esse sinal aqui de mais. Tem o mesmo efeito, são do mesmo tipo de efeito. Os dois provocam tração, tanto a temperatura quanto a normal do diagrama, como a gente vê aqui. Certo? Pronto. Não tem mais nada, passamos para o segundo termo aqui. Aqui embaixo. Então, 10 alfa, 10 a menos 5, abro um produto aqui, ΔT, do trecho CD. Foi feito aqui CD primeiro, né? CD, esse trecho aqui. CD equivale 70. Temperatura interna menos 60. 60 menos 10 dá 70. Esse 70 aqui, 70. Né? Esse aqui. Aí, abro parênteses, né? Esse 70 é para o trecho CD e BD. Tanto faz os dois. Então, aqui já estão os dois. Então, CD e BD. No trecho CD, observem, é uma área retangular, é um retângulo aqui no trecho CD. A área de um retângulo, que base vai ser 6 metros, né? Por causa de 6 metros aqui. 6 metros, vezes a altura, que seria 3. Então, 6 vezes 3 é esse valor aqui. Aqui a ordem está diferente, né? Foi feito primeiro do trecho AC. Estou fazendo esse aqui. 6 vezes 3, dividido pela altura. Ou 1 sobre a altura no trecho CD vale quanto? Se a gente olhar aí, a altura do trecho CD vale 40 centímetros. Passando para metros, isso aqui vai dar 0,40, né? Metros. Então, como a gente está calculando tudo em toneladas e metros, aqui por isso que tem esse 0,40. Então, a área dividido por 0,40 do trecho CD. Do trecho, agora o outro triângulo, do trecho BD. É um triângulo cuja altura é 3, né? A base, esse aqui, 3 metros. Aqui também 3 metros, claro. 3 metros, dividido por 3 toneladas metro, que é 3 também, e dividido por 2. Então, 3 vezes 3 daria 9, né? Dividido por 2, podemos escrever assim, 3 vezes 3, opa, está aqui, 3 vezes 3 dividido por 2. E dividido pelo H, porque aqui tem que sempre dividir essa área pelo H. E quanto vale o H no trecho BD? No trecho BD, os dois pilares, né? AC e BD é 30 centímetros. Então, em metros vai dar 0,30. Esse valorzinho aqui. Podia ter colocado isso aqui embaixo, né? Isso aqui. 1 sobre 0,3, mesma coisa, né? 0,3. Pronto. Tudo isso aqui com 70, né? Para os dois trechos. Fizemos do trecho BD e CD. Esses dois estão, falta do trecho AC. É um outro triângulo. Aí eu tenho que ver o ΔT primeiro, né, que vale 30, né, porque foi feito 60 menos 30 dá 30. Alfa, 10 a menos 5, vezes 30, que é o ΔT, vezes a área do diagrama. Qual área? A área desse triângulo, do trecho AC. Então, a base seria 3 metros, essa distância aqui entre A e C, altura 3 também, só que isso aqui em toneladas metros, dividido por 2. Então, 3 vezes 3 dividido por 2. Aqui é 3 vezes 3 dividido por 2 e dividido pelo H. H no trecho AC é igual ao trecho BD, que vale 0,30. É esse valor aqui. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dividido por 2 dividido pelo H, 0,3. Tudo isso aqui, então, corresponde a esse termo aqui.
os três trechos, né? O 1, 2 e 3. Aí pronto. Agora é só fazer as contas aqui. Para caso da flexão, como que a gente vê o sinal? Aqui está tudo como positivo, porque a gente considerou o lado interno como positivo, né? Mas não teria problema se a gente considerasse o contrário, que pode acontecer isso aí, né? Então, como o lado interno a gente considerou interno, o que vai acontecer? Vamos fazer a análise aí trecho por trecho. São três trechos aqui, né? Esse aqui é o primeiro trecho do trecho BD. Começamos por aqui, né? BD, CD e AC no final. Então, esse aqui primeiro. Então, vou lá nos diagramas, nas temperaturas primeiro. Ó. No caso da flexão, tem que ver como é que vai se curvar esse trecho aí. Então, aqui está o trecho BD, do lado esquerdo tem 60 graus e do lado direito tem menos 10. Né? As fibras do lado esquerdo vão estar submetidas a 60 graus e da direita a menos 10. Qual dessas fibras vai alongar mais? Pergunta difícil, hein? Quem que responde aí? O lado esquerdo, o lado direito vai alongar mais. É no trecho de B? BD. O lado esquerdo vai alongar mais. Fácil de ver, né? Porque tem maior temperatura, lógico que vai alongar mais do que o lado direito, que é uma temperatura, ele vai encurtar, inclusive, do lado direito. Então, o que vai acontecer isso aí? Ele vai ficar mais ou menos, vou só colocar um pequeno símbolo aqui, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Ele vai se curvar assim. Correto? Ele vai ficar assim. Então, que lado que está tracionando? O lado esquerdo, onde a temperatura é maior. Isso aí, claro, vai acontecer isso aí, certo? Então, isso aí, esse efeito da temperatura que vai provocar, isso aqui é real. Eu vou comparar com o efeito do momento, m barra. Olhem o diagrama, está do lado esquerdo também, ou seja, ele vai tracionar o lado esquerdo também aqui, onde está o diagrama, certo? Por isso que a gente colocou o diagrama desse lado, o diagrama do momento, por isso não precisa sinal. Ele vai do lado onde as fibras estão sendo tracionadas. Então, aqui é o lado esquerdo, no trecho BD. Então, o diagrama traciona o lado esquerdo, a temperatura também. Então, são efeitos idênticos. Então, essa área, ou esse trabalho, tem que ser positivo. Essa parte aqui é positiva, certo? Tem que dar positivo. Faço as contas, ele vai dar positivo, certo? Então, aqui, se fosse contrário, colocaria um menos. Tá? Então, esse aqui está ok. Seria um sinal positivo. Poderíamos colocar aqui um mais, né? Se for o caso. Colocaria. Está muito grande aqui, mas vou diminuir aqui. Indicando que se trata do mesmo procedimento, o mesmo efeito. No trecho CD também faz a mesma análise, certo? A parte inferior que vai estar tracionando mais do que a superior, né? Então, esse aqui estaria agora na parte inferior. O lado inferior está sendo tracionado pela variação de temperatura. E pelo diagrama também, ó. Também está acontecendo isso aí. Então, também seria um sinal positivo. Aqui já está positivo. E, finalmente, esse último aqui. Pelas temperaturas, vamos olhar aqui. 30 do lado esquerdo, 60 do lado direito. Que lado vai ser mais tracionado? O lado direito ou o lado esquerdo? Qual trecho? AC? AC, isso. Lado direito mais alongado, né? Mais alonga. Portanto, vai tracionar e vai ficar assim, mais ou menos. Né? Ele vai se curvar e vai ficar assim. Esse é o efeito da temperatura, então é fácil enxergar aqui, não tem nenhuma dificuldade, né? Agora eu vou ver o que está acontecendo com
o diagrama. Vou olhar, ó, o lado direito também, ó. Esse 3 está do lado direito, o que indica que o lado direito também está sendo tracionado. Então, também é por esse motivo positivo. Esse mais estaria aqui, né? Ele, então, também vai dar um valor positivo. Então, pode dizer, esse raciocínio que nós fizemos é para ter certeza realmente do sinal. Porque se esse 70 teria dado negativo, aí nós teríamos que ter colocado aqui um menos também para que o trabalho continue sendo positivo, né? Porque se for o mesmo efeito, tanto pela temperatura quanto pelo diagrama, o trabalho tem que ser positivo, certo? Então, todo esse termo aí, todo esse termo tem que dar positivo. Então, às vezes, se deu menos 30 aqui, vamos supor. Então, para que dê positivo, eu colocaria um menos aqui. Menos vezes menos vai dar mais, vai dar mais. Então, o que importa é o trabalho que vai estar ocorrendo nesse trecho, certo? Bom, tá aí fazendo agora essas contas aqui. Como eu falei, esse alfa você pode colocar até do lado de fora para evitar essas repetições aqui de multiplicação e tal, né? Então, aí vai ficar só as áreas e as temperaturas aqui dentro. Mas seria uma questão aí de cada um, né? Bom, fazendo essa conta, a gente vê que dá 48 por 10 a menos 3 metros. Como ele deu positivo, então ele está de acordo com o estado de carregamento que a gente tinha adotado, né? A gente tinha suposto que o ponto B deslocaria para a direita, colocando esse P barra igual a 1 para a direita. Como os cálculos deram positivo, então é isso mesmo que está acontecendo. Aí eu coloco aqui entre parênteses o sentido para confirmar, né? Bom, está concluído esse exercício, esse primeiro item. Mas no enunciado ele pede calcular também a rotação da tangente elástica no ponto A. Para calcular a rotação da tangente elástica, a gente usa um momento, né? Porque nessa tabelinha dos estados de carregamento, para calcular deslocamento linear, a gente coloca uma carga concentrada P bar, né? Numa determinada direção. Para calcular uma rotação relativa, uma rotação da tangente elástica, é só colocar um momento naquele ponto, horário, anti-horário, tanto faz, não tem a menor importância. Aí depois as equações vão indicar em que sentido que realmente vai deslocar. Então, esse segundo deslocamento, né, seria uma rotação em A, aí eu preciso colocar então um momento, que seria esse caso aqui, ó. Nem sei para que lado eu já coloquei esse sentido, certo? Sentido anti-horário, e calculo as reações. Se eu fizer momento em A, essa reação vertical em B vai ser 1/6 para baixo, toneladas força, né? Isso aqui sempre em toneladas força. E aqui também 1/6 toneladas força para cima, porque a somatória das forças verticais tem que dar zero, né? Como não tem outras forças, as reações vão formar um binário, né? Uma vai estar para cima, a outra para baixo. E a reação horizontal, claro, aqui não tem. Vou só colocar aqui o valorzinho, mas não tem nenhuma força horizontal, portanto, essa reação vale zero, né? Vamos sempre colocar aqui, mesmo que seja zero, para, no, para indicar que foi calculado e o valor é zero. Pronto. Olhem aqui os diagramas agora. O que eu preciso para calcular agora essa rotação da tangente elástica no ponto A, cujo estado de carregamento é esse aqui? Só preciso calcular os diagramas da normal e da cortante. Muito fácil olhando aqui, ó. Se eu calcular a normal no trecho AC, corto aqui, pego o lado inferior, aí vai dar menos 1/6, né? De compressão, menos 1/6. No trecho CD não tem nada, né? Se eu cortar aqui um ponto qualquer entre C e D, pegar o lado esquerdo, por exemplo, não tem nenhuma força horizontal. Essa reação deu zero.
Então, a normal em CD vai ser 0. Reação no trecho BD. Se eu cortar aqui um ponto qualquer, pegar o lado inferior, a normal aqui vai ser para cima, né? Vai ser N menos 1/6 igual a 0. Esse menos 1/6 passa para o segundo membro, né? Aí vai dar mais. Aqui os sinais estão trocados, vamos corrigir. Esse aqui é mais, esse aqui é menos. Vou colocar um ponto aqui. Tá aí. Esse aqui é mais e outro é menos. Certo? Aqui dá para ver aqui facilmente. Tração, MBD, compressão AC. Então, tá aí os diagramas, em trecho CD0. Agora, o diagrama do momento fletor. Aí vou querer calcular o momento nesses 4 pontos, né? A, B, C, D, e aí eu traço as linhas aí para ligar esses pontos. Em B, por exemplo, o momento é 0. Em D, se eu pegar um pouquinho abaixo de D, é 0 também. Não tem nada. Se eu pegar o lado inferior, não tem nenhuma força para provocar momento. Entendeu? Vou pelo outro lado. Em A, se trata de um apoio, mas agora o momento não é 0, porque tem essa carga aqui de 1 tonelada metro tracionando no lado esquerdo. Né? Se eu calcular um pouquinho abaixo de C, continua esse 1. Esse 1/6 não influencia nada, porque está na mesma linha, né? Então, vai ser assim, o 1, 1, um pouquinho à direita do ponto C. Vai continuar sendo o efeito desse momento. Também o 1. E daí eu ligo esse 1 com o ponto D, que vale 0, né? Porque em B e em D o momento vale 0, então é uma variação linear entre C e D. Está aí o diagrama de normal, da normal e da cortante. Acabou, agora é só aplicar a fórmula. Então, o problema pode estar sempre aqui, né? Se você calcular errado ou demorar muito também, né? Porque isso aqui é tranquilo para fazer. Bom, a fórmula está aqui. M delta φ A, φ chamei, mas é teta, né? Esse teta aqui já corrigi, mas o outro ficou ainda com φ. Vou colocar aqui teta. Teta aí. Teta, que é a rotação da tangente elástica no ponto A. Então, alfa, TG, área da normal, alfa delta T dividido por H, área do momento. Reparem que o TG e o delta T e tal, não preciso calcular de novo. Estamos usando o mesmo exemplo, né? Então, aqui já está pronto tudo. Esse TG, delta T. Se não, você pode escrever aí também, não é problema. Então, primeiro vou por esse termo aqui, que é da normal. Né? Eu vou aqui, vou pegar a área desse normal no trecho AC. Quanto vale aqui? 45. Se não, eu iria aqui também, né? Pego a média, 30 mais 6, ó, 30 mais 60, que está aqui, 90. Dividido por 2, 45. É esse aqui que estou fazendo, né? Aqui a ordem está trocada. 45. Do outro é 25. Deixa eu ver aqui. CD e BD primeiro. A ordem aqui está mais, mas tudo bem. CD e BD, 25. Então, vamos fazer isso aqui. CD e BD.
25, tá aqui, 25. Estamos fazendo trecho BD. Okay? Então, a área desse retângulo vale quanto? Essa distância entre BD vale 3 metros, vezes a altura, 1/6. Do trecho CD, 0. Né? Isso aqui tem que multiplicar por 25, vezes o alfa. Então, tá aí, da normal é tudo isso aqui. Falta CD e BD, né? Falta agora o trecho AC. Para o AC, outra vez, alfa, aqui podia ser colocado em evidência, claro. Alfa, TG do trecho AC. TG do trecho AC vale 45. Então, esse valor aqui, alfa, 10 a menos 5, vezes TG, que vale 45 no trecho AC, parênteses, esse menos, não vou considerar ainda esse menos, tá? Vamos supor que não colocamos ainda, depois vou fazer pela análise se é mais ou menos mesmo. Mas a área é quanto? 3, que é essa distância entre A e C, vezes a altura 1/6. 1/6, ok. Agora vamos ver os sinais. Primeiro desse caso aqui, trecho BD. Né? Vou na temperatura primeiro. No trecho BD, se eu somar as duas temperaturas, 60 menos 10, e dividir por 2, se quiser ou não, tanto faz, vai continuar sendo positiva, né? 60 menos 10 vai dar 50. Então, continua possível, o que vai provocar o quê? Alongamento. Estamos analisando a normal. Alongamento, ok? Nesse trecho agora, BD, também está acontecendo alongamento, está vendo aqui? Então, o trabalho vai ser positivo. Todo esse termo tem que dar positivo, ou que é equivalente, se em 25 deu positivo, aqui vou ter um valor positivo também, posso colocar assim. Porque 3, 0, agora vamos ver esse aqui. Outra vez vamos nos diagramas, ou nas temperaturas. Se eu somar as duas temperaturas do trecho AC, seria 30 mais 60, dá 90, positivo. Dividir por 2, se quiser, 45, positivo, ou seja, vai provocar tração. Agora, devido à força normal, N barra, está provocando compressão, porque vai ser 3 vezes 1/6. Né? Então, tinha colocado aqui 3 vezes 1/6. Só que aqui esse menos significa compressão. Né? A normal no trecho AC do N barra provoca compressão, por isso que tem esse menos. E pela temperatura, provoca tração. 60 mais 30, 45, dividido por 2, né? 45. Positivo, tração. E aqui, negativo, ou seja, são efeitos contrários, por isso aí a gente tem que colocar aqui esse menos, certo? Esse menos é por causa disso aí. Tá aí, toda essa parte aqui é devido a normal. Devido agora a um momento fletor, que seria esse termo aqui, temos duas áreas só, no trecho BD é 0, então vou só analisar esses dois aqui. Né? Primeiro, alfa, 10 a menos 5, esse valor, e o delta T. Vamos ver o delta T para esse caso deu quanto? 70. Alguém ia perguntar? Acho que escutei Não, né? No trecho CD e BD, o delta T vale 70. Então, estamos fazendo por trecho CD, já que em BD não tem nada, né? Aqui. Estamos fazendo por esse trecho aqui, CD. O BD não tem nada. Então, está aqui, alfa vezes 70, vezes esse zero é desse aqui, e essa área é 6 é a base, vezes a altura, 1, dividido por 2, porque é um triângulo, e dividido pelo H também.
O H do trecho CD, 40 centímetros. Passando para metros, vai dar 0,40. Nesse caso aqui. Então, esse 0 é do trecho BD. 6 vezes 1 dividido por 2. 6 vezes 1 dividido por 2, dividido por H, 0,4. Fecha parênteses. Está feito isso aqui. Agora, o menos. Por que é menos, né? Então, vamos analisar o sinal agora em termos de flexão. Que lado que está tracionando? Aqui não tem... Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui. Não consigo girar isso aqui, não. Não. Mas dá para ver aqui facilmente, ó, no trecho CD. Como a parte inferior é maior, ele vai alongar mais. Então, ele vai se curvar mais ou menos com uma curvatura do lado inferior, né? Aqui tem uma figura aqui. Mais ou menos. Seria tipo quase, exagerando bastante, seria quase um U, né? Vou colocar aqui. Opa. Claro, isso aqui está bem exagerado, podemos dizer assim, né? Vai alongar mais a parte inferior do que a superior. Então, isso aí devido a essa variação de temperatura, vai alongar mais a parte inferior no trecho CD. E pelo diagrama, o lado superior, está vendo aqui? Esse triângulo ficou do lado superior, está provocando tração nas fibras superiores. Então, ele vai dar um trabalho contrário, né? Um trabalho negativo. Daí que vem esse menos aqui, ó. 6 vezes 1, dividido por 2, dividido por 0,4, menos. Esse menos é porque está em lados opostos e provoca um trabalho negativo. Bom, falta só desse trecho AC. No trecho AC, coloco alfa, 10 a menos 5. AC, quanto vale no trecho AC o ΔT? 30, né? 60 menos 30 dá 30. Esse valor aqui. 10 a menos 5, 30. Parênteses. Vamos ocultar esse sinal primeiro aqui, tal, para depois a gente fazer análise, né? Para ver a área, é essa área aqui. 3 vezes 3, essa distância, aliás, vezes 1. Dividido pelo H, H nesse trecho vale 0,30, ou 30 centímetros. Agora, o sinal. O sinal é importante. Estamos analisando o trecho AC. Vamos lá para ver as temperaturas. Trecho AC. Como 30 é menor que 60, 60, o lado onde está as fibras direitas vão alongar mais, né? Vai ficar com essa curvatura aqui, do lado direito. Agora, pelo diagrama, o diagrama está do lado esquerdo. Então, estão em lados opostos, né? Ou seja, provocam efeitos contrários. Portanto, aqui eu tenho que colocar um menos. De tal forma, agora, todo esse termo tem que ficar negativo. Certo? Então, tem que tomar cuidado aqui se 30 deu menos 30. Se fosse menos 30, aí não precisaria colocar mais um menos aqui. Ficaria só 3 vezes 1 sobre 0,3. Isso aí, pessoal, está pronto. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter esse valor aqui, menos 8,35 por 10 a menos 6 radianos. Como ele deu um negativo, aqui tem a interpretação do sinal, vale ponto, certo? A resposta correta é essa aqui. O valor 8,35 por 10 a menos 3, unidade, vale também radianos. E a interpretação desse sinal, o que significa esse menos, né? Como que a gente sabe? Ele vai no sistema, no estado de carregamento. Esse M barra que a gente tinha colocado
É como se a gente estivesse supondo que vai ter a rotação em sentido anti-horário, como esse momento. Né? Aí fizemos as cálculos, deu menos. Então não está anti-horário, está horário. Né? E daria isso aí, 8,35 por 10 a menos 3 radianos, um ângulo bem pequenininho, né? Tem que ser, são dessa ordem mesmo. Tá aí. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Tá. Eu estava olhando aqui no grupo, entraram aí, mas não colocaram nada. Eu achei que era alguma dúvida e tal. Só tem um pontinho. Esse foi feito mesmo ou foi um erro? O que aconteceu aí? No grupo, né? Vocês estão olhando aí no grupo do WhatsApp? Pode ser que alguém mandou só para marcar a conversa, para Só lembrar para o não nome. desaparecer a conversa lá do histórico. Ah, achei que alguém tinha, sei lá, pensei, ué, eu abri não tinha nada, só tinha um pontinho. Ok. Se tiver dúvida, pode mandar a dúvida mesmo, não tem problema não. A única coisa, às vezes eu não estou na hora com o celular, mas a hora que eu ver, eu já respondo, tá? Não, não tem problema. Bom, pessoal, então, qualquer dúvida sobre isso aqui também podem depois perguntar, tá? Na lista de exercícios tem já esses casos de temperatura, né? Como vocês podem ter visto. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está nessa lista para comentar aqui, pelo menos. Acho que já tinha colocado aqui, né? Ah, está aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu compartilhar para mostrar alguma coisa aqui. Aqui, por exemplo, nessa lista 4 que já tinha passado, né? Esse item 2 é de temperatura, estão vendo aqui? O que diz aqui? Temperatura interna é tudo que está lá na parte interna, 20 graus. E a externa, tudo de fora. Ou seja, na parte inclinada AC do lado de fora é menos 10, CD do lado de cima é menos 10, BD menos 10 do lado direito. Só coloquei essas duas aí. Certo? O caso que nós fizemos agora foi com mais, né, temperaturas. Tem aqui o alfa, estão vendo? Os trechos, que tem as alturas diferentes, tal. Esse terceiro aqui é só de carga externa, não tem outra coisa. Tem a inércia diferente no trecho AB dos outros, né? São duas chapas com inércias diferentes. Esse quarto aqui de recálculos nos apoios, que só precisa calcular reação de apoio, não tem nada. Esse aqui nós vamos ver mais para frente, que é um caso de apoios elásticos. Nós vamos ver esses dois tipos de apoios. Esse chama engaste elástico e esse aqui apoio elástico apenas, né, em C. São estruturas com molas a gente chama normal. Tem esse aí, depois tem nos propostos também, aí tem as respostas, aqui tem outro de temperatura, estão vendo aqui? Mesma coisa, tudo de dentro é 15, do lado de fora é tudo 35. Não muda as mesmas coisas quase, né? O alfa, que vai mudar aqui os diagramas da normal e do momento. Você vai ter que traçar. Daí em diante, está tudo certo. Tem outro exercício aqui de carga externa, recalques, apoios elásticos. Então, essas listas eu já enviei para vocês na aula retrasada, eu acho que já está, né? Então, podem ir fazendo também esse caso aqui. Bom, alguma pergunta então, pessoal? Está tudo ok? Por enquanto não. Por enquanto tá tranquilo. Tá bom. Então,
Então, mas já vimos que é só traçar os diagramas. Depois, em relação a esses sinais, tal, é só fazer análise, né? A partir das temperaturas, uma análise para normal, outra para flexão. É diferente as duas, né? No caso da normal, eu vou somar as duas e ver que tipo de temperatura que dá, se dá positiva ou negativa. Se for positiva, significa que está provocando tração ao longo do eixo, né? Como se fosse o efeito da normal, mas aqui não tem normal. Para flexão, eu vou ver que lado que está tracionando mais. Esse lado que estaria se alongando mais. Então, esse caso eu vou comparar com o momento fletor. E se tiverem os dois, as fibras do mesmo lado, né, do lado direito ou do lado esquerdo, aí é positivo. Se tiverem lados contrários, dois, aí vai ser um valor negativo, porque o trabalho vai ser negativo. Bom, pessoal, eu queria pelo menos passar isso aí. Hoje nós vamos ir ficando por aí. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou ir ficando por aqui, então. Então, oi? Tem uma lista aí para o senhor enviar dessa matéria também ou não? Já vou enviar aqui daqui a pouquinho Ok. Uhum. no grupo, tá? Logo que terminar aqui, já envio aí. Bom, pessoal, então comigo será até semana que vem e espero que dê tudo certo para nós. Ok? Até semana que vem, professor. Até semana que vem. Boa Tomara. tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais. Até mais.